Eu quero que você assista comigo esse vídeo do ministro Flávio Dino falando sobre o orçamento secreto, as emendas secretas. Quantos parlamentares respondem à ação penal hoje por conta de emenda parlamentar? São 2 ações penais. 2. Quantos parlamentares nesse momento estão presos por conta de emenda parlamentar? 0. Quantas buscas e apreensões eu já deferi na Câmara e no Senado? 0. Então, o que há são investigações. Por que há? Porque há indícios. E quem fornece os indícios? A imprensa livre e independente, os prefeitos, os governadores e os parlamentares. O ministro Flávio Dino está falando aqui sobre o papel dele de investigar as emendas parlamentares, principalmente aquelas que estão dentro do dito orçamento secreto. O que é o orçamento secreto? Só para você ter uma ideia do absurdo. Simplesmente, o deputado recebe uma emenda, que é dinheiro da população, e ele aplica isto em um município. Bem, só que não há qualquer rastreabilidade desse dinheiro. Ninguém sabe para onde esse dinheiro foi, para que município, que obra que foi feita e nem que parlamentar fez essa indicação. Um verdadeiro absurdo, uma vergonha nacional, o orçamento secreto, que começou no governo passado. O que o ministro Flávio Dino está fazendo, com todas as críticas que eu ou que você possamos ter a ele, é um serviço à nação brasileira. O orçamento secreto tem que acabar. O orçamento secreto precisa ter um fim, porque isto é simplesmente pegar o dinheiro que é público, o seu dinheiro, e fazer dele o que quiser. A quem interessa o orçamento secreto, a não ser a políticos corruptos. Por isso, embora parlamentar, embora deputado federal, eu tenho que aplaudir o ministro Flávio Dino por essa postura. Orçamento secreto só interessa para político bandido. Quem criou o orçamento secreto? Muita gente viu isso aqui no debate da Band. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Mas eu vou te dizer aqui com todas as letras e da forma mais clara possível. Bolsonaro é o criador do orçamento secreto. Primeiro eu vou fazer um resumo temporal em 3 passos, depois vou colocar os links e documentos para você mesmo poder verificar. O número desse projeto de lei é 51/2019, criado por Bolsonaro para alterar o orçamento da União, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Está aqui, ó. Olha a autoria, para não deixar nenhum por cento de dúvida, que a autoria é da Presidência da República. Bolsonaro criou o orçamento secreto e eu vou mostrar em 3 passos temporais para você entender o que aconteceu. Passo 1. Em 2019, Bolsonaro cria o projeto de lei 51/2019 para incluir no orçamento o orçamento secreto. Está aqui, ó, a autoria. Passo 2. Manda-se para o Congresso em novembro de 2019 e eles criam a lei 13.898. Passo 3. Em dezembro de 2019, ela volta do Congresso para as mãos de Bolsonaro e ele veta os parágrafo 2º, que dava mais autonomia à ciência, tecnologia e pesquisa. Ele veta somente o parágrafo 2 da lei 13.898 e volta para o Congresso, que gera finalmente a lei 13.957, que é o orçamento secreto, essa abominação que a gente tem nesse momento. Esse veto de um parágrafo é muito importante nessa história, porque ele é o álibi que Bolsonaro usa. Uma mentira é muito mais verossímil, muito mais fácil de acreditar, muito mais palatável se ela tiver 1% de verdade. E é isso que ele faz. Então, quando ele diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu vetei, está aqui o documento do veto. A maioria das pessoas não vai saber o que ele vetou de fato e vai acreditar que ele vetou o orçamento secreto inteiro. E é aí que está a mentira. Ele não vetou o orçamento secreto inteiro. Ele vetou um parágrafo do projeto de lei que ele mesmo redigiu. Então, percebe? Existe um veto a um parágrafo, e ele usa isso como desculpa dizendo, eu vetei a lei, e não é verdade. Ele vetou o parágrafo 2º da lei de orçamento secreto que ele mesmo criou. E é esse orçamento secreto escandaloso que está em vigor nesse momento, que é o mecanismo que Bolsonaro usa para negociar apoio com as bancadas. Ele é o único motivo do Jair Bolsonaro não ter sofrido um impeachment depois da gestão desastrosa da pandemia, inclusive tendo até sido julgado por tribunais internacionais por crimes contra a humanidade. Olha só, que vergonha para o nosso país. Muita gente fica confusa e fala, não, ele
não ia fazer isso, ia ser pego, ia ficar feio. A resposta é simples. É um método de mentira simples, porém eficiente. Ele conta com o fato de que a maioria das pessoas não vai verificar. E mesmo quem verificar não vai chegar a 1% da audiência que ele teve no debate no momento em que ele fala, eu vetei. Ele fala num debate de televisão aberta para milhões de pessoas com a maior cara de pau, que não tem nada a ver com o assunto, visto vocês aqui a autoria e a assinatura dele, porque ele sabe que nem 1% das pessoas vai procurar a lei, descobrir a autoria, descobrir se houve realmente um veto, sobre o que é esse veto e se ele alteraria de fato o funcionamento normal da lei, que por sinal era dele. Tá entendendo? Quase ninguém vai procurar verificar isso. E quem verificar vai ser como eu, vai ter uma audiência mínima, insignificante, que não chega nem aos pés do que aconteceu ali no debate.